e falar rapidamente sobre a triste situação do Juan Pablo, né? Vamos começar por onde? Vamos começar pelo Juan Pablo? Cara, que tristeza a situação aí do Juan Pablo. Na hora que aconteceu o fato, eu já senti que o peso do corpo do adversário caiu todo no Juan Pablo, né? Lá no tornozelo dele. Então, naquele momento, eu fiquei com a sensação de poderia ter tido algo mais grave e torcendo para que não fosse nada mais grave, que fosse algo mais simples, apenas a pancada, apenas uma entorse simples, né? Nada ligamentar. Mas, infelizmente, o Bahia noticiou que, infelizmente, foi uma situação ligamentar. E que azar, cara. E vai ter que passar por cirurgia. Que azar, cara. Que azar. O menino crescendo, o menino ajudando, o menino evoluindo. E agora vai ter que parar aí, né? Eu vou trazer aqui a informação completa. Fico triste mesmo, de coração, fico bastante triste, né? Juan Pablo sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo no Bavi do último domingo, pela quinta rodada do Campeonato Baiano, e vai ter que passar por cirurgia, tá? O atacante foi substituído pelo Del nos primeiros minutos de jogo e viu seu colega marcar até mesmo o gol do triunfo, né? O atacante sofreu uma entorse traumática no tornozelo esquerdo e teve o diagnóstico preciso do problema físico após a realização de exame de imagem. O procedimento cirúrgico será realizado nos próximos dias e o tempo de recuperação é de 4 meses. Puta que... Que pena, cara. Que pena. Que pena. 4 meses, né? Estamos em fevereiro, março, abril, maio, meio do ano. Meio do ano. Perde aí a primeira fase da Libertadores. Uma fatalidade. Uma fatalidade. O Bahia soltou uma nota oficial falando do atacante Juan Pablo, sofreu aí uma entorse no tornozelo esquerdo no Bavi do último domingo. Após a realização de exames de imagem, teve constatado uma lesão ligamentar. O atleta será submetido a um procedimento cirúrgico nos próximos dias. Essa foi a nota breve do Bahia. Cara, uma pena. Fiquei triste, de verdade mesmo, porque eu coloco muita... eu acho que esse moleque ele vai ajudar, iria, pelo menos nesse primeiro período aí, ajudar muito o Bahia. Agora é torcer para ele se recuperar rápido, um garoto jovem, voltar bem, né, que não é só após cirurgia, vai ter também a situação, vai ter que voltar, se recondicionar, né, fortalecer fisicamente, enfim, coloca aí lá para agosto, julho, agosto, ele voltando a campo. Uma pena mesmo, tá bom, meus amigos? Olha só, hoje tem jogo, Bahia enfrenta o Corinthians, vou trazer para você a provável escalação do Tricolor, tá? Enfim, é o segundo jogo que o Bahia vai fazer com força máxima nesse ano, com um treino técnico. O Bahia fechou aí na manhã de terça-feira a preparação para poder encarar o Corinthians nessa quarta, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de poupar os seus principais jogadores no Bavi 505, disputado no último domingo, o Tricolor volta a ter força máxima. Vai ser apenas o segundo jogo do Bahia como elenco principal em 2026, tá? O Tricolor venceu 5 partidas disputadas no ano, mas em 4 delas estava jogando com sub-20 ou formado por jogadores reservas. As ausências, Juan Pablo, como nós trouxemos aqui, uma pena, depois dessa entorse que ele teve aí no tornozelo no último Bavi, em transição física após sofrer uma lesão em 25, ainda o atacante Sanabria também vai continuar sendo desfalque, tá? O Bahia deve ir a campo com a mesma escalação que goleou o Barcelona de Ilhéus por 5-1 pela quarta rodada do Campeonato Baiano. A única novidade vai ser a entrada do Azevedo no lugar do Alexandre, que foi titular no último Bavi de domingo. Então a tendência é que o Azevedo seja o titular, tá? A provável escalação é Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, Azevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Ademir, Eric Pulga e William José. Eu acho que é o que o Bahia tem de melhor, né? Se o Alexandre não for pro jogo, é porque ele deve ter sentido alguma coisa, ou deve estar muito desgastado. Essa é a pura realidade, para ele não ir para esse jogo, porque ele é um jogador preponderante, é titular absoluto desse meio campo aí do Bahia. E o que me chama a atenção também é o Gilberto de titular, então na cabeça do Rogério Ceni, independente do Roman Gomes ter feito boas partidas, né? Inclusive no próprio Bavi, na cabeça do Rogério Ceni, ele precisa ganhar o espaço dele. O Gilberto continua com a titularidade, fez bom jogo também contra o Barcelona de Ilhéus, o próprio Gilberto, tá? Lembrando que o jogo acontece hoje, 8 horas da noite, na Vila Belmiro. O jogo vai ser na Vila Belmiro. Tá bom, meus amigos? Bom? Vamos lá, rapaziada. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que aqui na Gol, né, como na Tricolor, como em outros portais, na rádio, enfim, a gente sempre dá os devidos créditos das pessoas que efetivamente trouxeram a notícia em primeira mão. E cabe ressaltar que o Nicola, né, grande Nicola, abraço pra ele, e o Márcio Martins, que eu não conheço, mas é um radialista muito conhecido lá em Salvador, trouxeram essa informação referente ao atleta Júnior Santos, tá bom, meus amigos? E a gente procurou apurar, né, eu não sou apurador das apurações, que tem um monte de jornalista que é assim, tá? Não tem notícia nenhuma, e quando alguém traz uma notícia, o cara vai apurar e aparece com um monte de informações para desmentir ou confirmar, né? Igual o GE faz também, né? GE há muito tempo não solta informação nenhuma exclusiva. Só apuração alheia e no final bota o GE confirmou, como se precisasse algum jornalista, alguém, né, de um aval aí do GE
para de alguma forma validar ou não qualquer tipo aí de informação, tá? Mas a grande questão que eu quero trazer para vocês, meus amigos, é a seguinte: nós entramos em contato com o representante do jogador, demorou muito a responder, eu falei com ele o dia todo tentando achar esse contato, no início, depois do almoço, logo depois do almoço, aí no dia de hoje, eu consegui esse contato, eu mandei a mensagem em princípio não tinha chegado, né, quem tem WhatsApp sabe, ficou um tracinho só, depois ficou 2 tracinhos ali, até que ficou azulzinho, e o camarada visualizou, e aí eu reiterei a mensagem, e ele respondeu. E eu perguntei sobre a situação do Júnior Santos, se estava fechado, se não estava fechado, o que faltava, para poder entender o andamento dessa negociação e a que ponto efetivamente está esse negócio envolvendo o Bahia e o Júnior Santos. O que me foi passado é o seguinte: a primeira coisa que me foi passado, se existe um acerto, não foi passado para mim. O representante do jogador falou isso. Se existe um acerto, não foi passado para mim. Então a primeira situação é essa, tá? De que, segundo o representante do jogador, não existe um acerto ainda entre o jogador e o Bahia e o Atlético Mineiro. Até porque quando for fechado alguma coisa, evidentemente, o primeiro a ser informado vai ser o representante do atleta, para saber se o atleta vai aceitar ou não as condições impostas pelo tricolor baiano. Cabe ressaltar, meus amigos, que o Corinthians também tem interesse em contar com o jogador, tá? Uma outra coisa que foi falada e foi confirmada também é o interesse do Corinthians. Mas aí o representante deixou muito claro que o jogador já escolheu aonde que ele quer jogar. Ele não falou se Bahia, ele não falou se Corinthians. Não, o Júnior Santos já falou, já passou para o Atlético Mineiro qual é a preferência dele. Agora está na mão dos clubes, né? A grande questão, né, e aí não entrar no mérito, né? A grande questão não está certo ainda. Efetivamente ele confirmou que tem interesse e conversas com o Bahia, assim como tem interesse e conversas também com o próprio Corinthians. E ele deixou muito claro que ainda não está certo, ainda não está fechado, tá? Acabou que eu esqueci de perguntar sobre a situação, se ele já estava vendo casa e tudo mais, né? Mas evidentemente, né, se você tem uma proposta do Corinthians e do Bahia, você precisa ver casa o quanto antes em São Paulo e Salvador. Né? Você não passa a procurar casa apenas com acerto. Quando você tem uma proposta, quando você de alguma forma tem conversas adiantadas, você já começa a se antecipar e aí depois tu vai fechar ou não o negócio. E aí algumas pessoas, alguns torcedores aí do Bahia, vêm perguntar minha opinião sobre essa negociação. Jonas, você contrataria o Júnior Santos? Não, eu não contrataria. Como assim, cara? O Bahia precisa de um camisa 9, de um substituto eventual pro William José. Cara, ele não é esse cara. Pô. Pra mim, ele não é esse cara. Respeito a sua opinião, que acha que o Bahia deveria contratar. Respeito. Ele é um jogador que o último bom jogo dele, a última boa atuação dele foi naquele Botafogo lá atrás, cara. Aquele Botafogo lá atrás, que foi campeão brasileiro, que foi campeão da Libertadores da América. Depois disso, ele não conseguiu mais jogar. E não só por questões técnicas. Ele não conseguiu jogar por questões físicas, seríssimas. O grande exemplo disso é que, nesse momento, ele está contundido. Ele não entra em campo desde setembro do ano passado. Ele sequer fez uma pré-temporada. Então, a grande questão é que o Atlético Mineiro já viu que tá com uma coisa muito cara nas mãos. Tá com um jogador que é caro. Cara, 1,5 milhão por mês. 1,5 milhão por mês. Ou 1.800.000, alguma coisa. Em princípio, o Atlético Mineiro queria que ele viesse pro tricolor baiano, o Bahia pagando 100% do salário dele. É loucura, pô. É loucura jogar dinheiro fora, porque simplesmente ele seria o jogador mais bem pago do elenco. O jogador mais bem pago do elenco seria um jogador que tá contundido, que não joga desde setembro.